Me chamo Cauã Alves e faço parte do projeto O Brasil à Luz das Crônicas de Vera Duarte, uma abordagem exclusiva, juntamente com a estudante Maria Isabel do Nascimento. Somos estudantes do Centro de Excelência 28 de Janeiro, localizado no município de Monte Alegre de Sergipe, e temos como orientadores o professor Carlos Alexandre Nascimento Aragão e a professora Soraya Souza de Carvalho. Olá pessoal, agora eu irei dar o resumo do nosso projeto. O Brasil dialoga literariamente com a nação de Cabo Verde, através da interação entre escritores e pesquisadores. Percebemos que as produções literárias de tais países se assemelham por tratarem de temáticas comuns e de um modo de escrita que interagem entre si. Assim descobrimos as escritas de Vera Valentina Benrosa de Melo Duarte Lobo de Pino, a Vera Duarte. Buscamos analisar as 10 crônicas contidas no capítulo Brasil, do seu livro As Palavras e os Dias. Bom, a análise foi realizada à luz das teorias da análise de discurso francesa. Tal trabalho foi possível graças ao edital da FAPTEC, do Sergipe, da CNPq. A literatura cabo-verdiana vem sendo reconhecida em todo o campo literário, rompendo barreiras e conquistando espaços que pareciam ser impossíveis. Hoje, o Brasil dialoga literariamente com a nação de Cabo Verde, através da interação entre escritores e pesquisadores. Percebemos que as produções literárias de tais países se assemelham por tratarem de temáticas comuns e de um modo de escrita que interagem entre si. Assim, descobrimos nas escritas de Vera Valentina Beron de Melo Duarte Lobo de Pino, mais conhecida como Vera Duarte. Ela nasceu em Mindelo, Ilha de São Vicente, Cabo Verde, é juíza, desembargadora, defensora dos direitos humanos e escritora. Em outra pesquisa, investigamos como Vera Duarte apresenta Cabo Verde ao seu leitor, a partir das crônicas contidas no capítulo As Ilhas, um País, do seu livro As Palavras e os Dias. Ao desbravarmos os demais capítulos, vimos como Vera vai construindo diversas imagens e uma delas é sobre o Brasil. Com o intuito de conhecermos como a escritora constrói a imagem do Brasil, à luz das suas crônicas que compõem o capítulo denominado Brasil, na sua irmã, fizemos a leitura e análise das 10 crônicas desse capítulo, à luz dos postulados da análise do discurso francesa. Mas antes, fizemos um estudo sobre Cabo Verde e sobre a escritora para situarmos as análises. Nesse percurso, recorremos aos professores de História, Geografia e Sociologia, pois essas áreas são importantes para a consolidação da análise discursiva, visto que um discurso é atravessado por outros discursos e por uma tênue histórica, social, política, geográfica e sociológica. Além disso, trabalhamos com uma ampliação do conhecimento sobre gênero textual crônica, que advém de coisas do cotidiano. São 9 tipos de crônica: histórica, poética, jornalística, humorística, lírica, dissertativa, narrativa e descritiva. São milhares de pessoas que as escrevem por serem bastante simples de fazer. Geralmente elas são escritas em concursos literários, publicadas em livros, jornais ou em revista. A crônica é filho do Titã Crono, ou Saturno na mitologia romana, que, segundo se diz, é uma personificação do tempo, apresentando as relações humanas. Através do tempo, a crônica foi ganhando outro sentido. Antes era vista como um texto que servia para relatar eventos minuciosos, como os que ocorreram no período da colonização. No século XIX, a crônica começa a se desprender desse caráter informativo e ganha novos horizontes, graças ao seu interesse dos escritores e ao advento da imprensa através dos folhetins. Com isso, a crônica, contudo, cada vez mais começou a ficar atrelada à ideia do acontecimento diário, visto e descrito pela alta criativa de um escritor capaz de trabalhar o simples em uma linguagem especial que tocava simultaneamente o coloquial e o literário. Hoje, este gênero está muito presente na nossa sala de aula. Bom, pessoal, agora eu irei falar um pouquinho dos materiais e métodos. Em 2013, a escritora cabo-verdiana Vera Duarte publicou o livro de crônicas A Palavra e os Dias, reunindo diversos textos em 8 capítulos. O quinto capítulo é dedicado ao Brasil. Nela, Vera faz publicações de 10 crônicas que traduzem o seu sentimento pela nação irmã, denominação feita pela própria escritora. Inicialmente, fizemos a seleção dos estudantes bolsistas que participaram da pesquisa e ao todo foram 4 estudantes do ensino médio, com a formação completa. Fizemos a pesquisa e estudo sobre Cabo Verde.
A República de Cabo Verde, situada no continente africano, constitui um país insular formado por 10 ilhas na região central do Oceano Atlântico. Foi explorado pelos portugueses desde o século XV, conquistando sua independência em 1975. A liderada por Amilcar Cabral, Aristides Pereira, Luiz Cabral e outros jovens de Guiné-Bissau e Cabo Verde. Serviu como rota de ligação entre Portugal e Brasil, e cabe ressaltar que das 10 ilhas, somente 9 são habitadas e elas são divididas entre norte e sul. Ao norte, encontra-se ilhas de Barlavento, que são Santo Antão, São Vicente, Santa Lúcia, que é a ilha desabitada, São Nicolau, Sal e Boa Vista. Ao sul, as ilhas de Sotavento, que são elas Maio, Santiago, Fogo, que Fogo é um vulcão ativo, é uma peculiaridade, e Brava. A capital do país denomina-se Praia, situada na ilha de Santiago. O clima está entre o árido e o semiárido, pois em algumas das ilhas a chuva é muito escassa, dificultando a vida da população por causa da escassez de água. Quanto à religião, o país é composto por uma grande parcela da população católica. Como bem podemos visualizar, o nome das suas ilhas fazem referência a santos católicos. É herança do colonizador, porém a Constituição assegura a prática de outras religiões. Uma outra herança deixada pelos portugueses foi a língua oficial do país português. Esta é a língua ensinada nos espaços escolares e utilizada em documentos oficiais. Mesmo assim, ainda é possível encontrar diversas variantes do crioulo, língua nacional cabo-verdiana, e ainda não há uma sistemação dessa língua, ou seja, não há uma gramática que a normatize. A economia está centrada no turismo e agricultura, que na agricultura entra a questão do cultivo de milho, café e cana-de-açúcar, e a riqueza marinha, pela questão de ser banhado pelo Mar Atlântico. Apesar do país não ser tão grande, ele tem uma boa relação com países da Europa, América Latina e da África. Sua moeda é o escudo cabo-verdiano. Atualmente, ela foi indexada ao euro para torná-la mais valorizada. É um país com uma cultura vasta, cabe destacar no campo da música a morna, patrimônio imaterial da humanidade. Além desse estilo, ainda há o funana, a coladeira e o batuque. Uma das expressões musicais de Cabo Verde foi a cantora Cesária Évora. A culinária é regada por peixes, milho e arroz. O prato mais popular é a cachupa, espécie de cozido composto por milho, feijão, peixe ou carne. O crioulo e o milho são traços marcantes da identidade cabo-verdiana. Foi na ilha de São Vicente, mais precisamente em Mindelo, que a escritora Vera Duarte nasceu. Vera é uma das escritoras cabo-verdianas que tem sua obra conhecida além do oceano, pois a mesma tem a luta consolidada em defesa dos direitos humanos. Além disso, é juíza aposentada e exerceu o cargo de ministra da Educação e Ensino Superior. Sua voz leva Cabo Verde para outras nações e possibilita que novos olhares atraquem ao porto ou ao aeroporto cabo-verdiano. Voltamos nosso olhar para a história da autora com o intuito de compreendermos mais sobre a sua escrita. Assim, recorremos ao embasamento teórico da análise de discurso francesa para analisar as crônicas. Assim, fizemos a leitura de artigos com apoderamento dos conhecimentos necessários e começamos as análises discursivas dos textos. Ao longo das 10 crônicas que compõem o capítulo Brasil, fomos envolvidos pelo percurso duartiano, consolidando bons resultados. A partir da análise das crônicas do capítulo dedicado ao Brasil, presente no livro A Palavra e os Dias, escrito por Vera Duarte, cabo-verdiana, juntamente com a utilização dos mecanismos da análise do discurso francesa, através do olhar de Aragão, observamos os aspectos do Brasil através do olhar de uma escritora de Cabo Verde e as ligações existentes entre os dois países. Através dessas análises, podemos nos aprofundar em questões como as lutas sociais do Brasil, as dificuldades e desigualdades existentes no país. Tudo isso através do olhar de Vera Duarte. Podemos citar a crônica O Saber contra a Fome, a qual mostra muito do Brasil, seus programas sociais e as negligências. Vera reflete a realidade. O acesso à comida não é universal, porém não é a falta de alimentos, e sim a sua má distribuição. Relembrando assim, na sua memória discursiva, o abolicionismo, um movimento no qual tinha o objetivo o fim da escravatura. Esse movimento aboliu a escravidão e no século atual
é notório que se vive uma. Milhões de pessoas morrem de fome e esse número aumenta a cada ano, sendo que a maioria é a população negra. Além disso, ficou visível como a escritora se orgulha das relações entre os dois países no campo dos direitos humanos e literatura, deixando claro nas Crônicas do Brasil, e uma parceria para os direitos humanos, a cabo-verdiana vai expressando um discurso de admiração pelo Brasil, podendo ser notado no seguinte trecho: que o Brasil é um país bonito, todos sabemos. Por ver espaços verdes a perder a vista, águas mansas a correr em vales soberbos, palmeiras balançando ao vento. Com toda essa admiração, é perceptível a presença do interdiscurso e o esquecimento número 1. Já que as palavras desse trecho são assemelhadas com a carta de Pero Vaz e Caminha, enviada à corte portuguesa logo ao descobrir as terras brasileiras, trazendo consigo o discurso europeu. A partir do desenvolvimento dessa pesquisa, alcançamos conhecimentos sobre as origens de ligações entre Cabo Verde na África e Brasil na América, que se deram ainda no período colonial escravocrata. Adentramos em campos históricos, não ficando na margem, na superficialidade, no senso comum. Identificamos causas, lutas e parcerias, desde a escravidão à busca pelos direitos humanos, contrapondo a história, na qual eram irmãos somente no período da escravatura. Desbravamos Cabo Verde e até mesmo o Brasil, relatando mazelas e a visão de Vera Duarte sobre o país, que apesar de tudo, ela considera amigo, irmão e feliz. Depois de fazermos essas análises, além de nos aprofundarmos nos mecanismos da análise do discurso, conseguimos adentrar ainda mais na área da linguística, pois as análises foram essenciais para esse desenvolvimento, que agregou conhecimento, não só para fazermos análise de textos do gênero crônica, mas também outros gêneros, uma vez que a pesquisa nos possibilitou uma formação de base sólida para a consolidação de outras análises textuais envolvendo esses fatores. Bom, pessoal, agora irei dar a conclusão do nosso projeto. Dentro da trajetória seguida ao longo da pesquisa, percebemos que a escritora Vera Duarte, exposta nas crônicas pertencentes ao capítulo denominado Brasil, traz um olhar que interliga as duas nações, Cabo Verde e Brasil. Essas nações trazem consigo aspectos convergentes e divergentes, que acabam se harmonizando e criando um elo ainda mais forte entre si. Enveredar nas nuances das palavras da escritora nos fez refletir sobre os nossos valores que acabam não sendo vistos ou não queremos externá-los, devido a diversos fatores. É necessário que tenhamos consciência desse laço fraterno entre essas nações e que possamos criar meios para estreitá-los ainda mais. Através desse trabalho, acabamos rompendo fronteiras nos debruçarmos na escrita de uma autora que vem sendo estudada por diversas universidades brasileiras, através de pesquisas de mestrado e doutorado, e trazemos para o universo da educação básica, amplia ainda mais o olhar de nós brasileiros ou brasileiras para a nação irmã. Muito obrigado e até a próxima.